consciente da alma. Sabe, quando você está num processo de namoro, quando você está num processo de conhecer agora alguém, quando você começa a ter borboletas no estômago, quando você ouve a voz dessa pessoa, a sua barriga, você sente um frio na barriga, porque só de ouvir a voz dela, só de ouvir a voz dele, você se sente eufórico. Por quê? Porque você está apaixonado, porque você está amando conhecê-lo, porque você se esforça em ir ao encontro dessa pessoa, e agora esse sentimento, ele gera em você uma paixão de um frio na barriga, uma paixão de só de ouvir falar nessa pessoa, suas pernas estremecem, porque é tamanha paixão que você tem por essa pessoa, que você quer vê-la todos os dias, você quer estar com ela todos os dias. Isso é um sentimento. Sabe, a pastora Irene, esses dias ela soltou um vídeo, eu não sei se você viu, ela falava, resumidamente, que ela estava em um dia de culto, se preparando para um dia de culto, e o Espírito Santo falou algo no seu coração. O Espírito Santo basicamente cobrou algo dela. Ela dizia que quando nós estávamos a cultuar Jesus em um templo, a gente gastava tempo se maquiando. As mulheres, ela gastava tempo se maquiando, ela se vestia com a sua melhor roupa, ela colocava a sua melhor veste, ela colocava um salto alto e se perfumava com o seu melhor perfume, então ela ia para o templo. E o Espírito Santo falava com ela, mas e aí? E agora que você está me adorando na sua casa via live, por que não fazer do mesmo jeito? Se é para Deus que nós se vestimos, se é para Deus que nós vivemos, por que não se vestir com a sua melhor roupa? Por que não passar o seu melhor perfume? Por que ficar no seu sofá, jogado com o seu pijama, coberto com o seu cobertor, se você está fazendo isso para Deus? E aí, é para Deus que você se veste ou para que as pessoas a vejam? Então ela tomou uma decisão muito importante, e essa decisão falou muito comigo. Porque a partir daquele momento ela decidiu que todos os cultos, mesmo via live, ela colocaria a sua melhor roupa, ela passaria o seu melhor perfume, ela colocaria um grande salto alto e se sentiria bela, porque ela iria encontrar o seu amado, ela iria encontrar o seu Jesus, ela iria encontrar a pessoa a qual ela está apaixonada em conhecer. Sabe, a minha última pregação aqui eu falei algo relacionado à parábola das 10 virgens. E nós falávamos de uma revelação que Jesus traz através dessa parábola, de uma intimidade com Ele. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 tinham reserva, 5 não tinham azeite de reserva. E essa palavra ela fala muito sobre intimidade, isso vai ficar muito claro em um dos últimos versículos, porque as loucas elas saem para comprar azeite e elas voltam, e quando elas voltam com seu azeite, o noivo ele já tinha ido e vindo e ido embora de novo. Isso é uma ilustração muito clara sobre a segunda volta de Jesus. Só que aquelas mulheres, aquelas virgens, mesmo loucas, elas falavam: Senhor, Senhor. Isso é uma exclamação que se fazia a uma pessoa a qual você tinha intimidade. E a verdade é que aquelas mulheres, elas pensavam ter intimidade com Jesus. Só que na verdade o noivo diz algo para ela que revela o coração delas: eu não as conheço. E fechou a porta. Sabe, aquelas mulheres, elas eram virgens puras, elas tinham azeite, mas não tinham reserva. Aquelas mulheres, elas se acharam em intimidade, elas pensavam ter intimidade porque elas se vestiam como noiva, porque elas falavam como noiva, mas não foram achadas no noivo. A verdade é que aquelas mulheres, elas falavam como a noiva, elas se vestiam como noiva, elas trabalhavam como noiva, mas quando Jesus foi ter com elas, elas não tinham a intimidade que pensavam ter.
Elas não tinham essa paixão que pensavam ter, e na verdade elas eram loucas, elas eram displicentes quanto ao chamado, quanto à paixão por Jesus, quanto à paixão pelo secreto. A gente tem falado muito sobre secreto na Igreja Aba. Sabe, isso é um fundamento que a gente precisa entender, cara, porque a gente precisa queimar no secreto, a gente precisa queimar no secreto, e esse é o momento que a gente precisa queimar no secreto, porque um dia tudo isso vai passar, e quem não queimou no secreto, certamente não vai queimar em público. Nós precisamos ter paixão, nós precisamos ter esse sentimento de Jesus, eu preciso, meu Deus, eu preciso colocar a minha melhor roupa. Jesus, eu preciso ir ao encontro do meu amado. Meu Deus, eu preciso, está chegando a hora, eu preciso ter, a minha alma anseia, eu estou desesperado porque eu quero contar dos meus dias para esse amado, cara. Nós precisamos ter essa paixão por o nosso amado. Eu estou falando com você, o Espírito Santo está dando como uma facada no meu peito, porque eu também preciso muito disso. Nós precisamos, a nossa geração precisa disso, porque o maior avivamento, cara, eu creio nisso com todas as minhas forças. A maior e terceira onda do avivamento vai chegar, e nós somos os precursores de tudo isso. Só que se formos displicentes, quando tudo isso acabar, vai continuar a mesma coisa. As pessoas vão continuar se corrompendo, as pessoas vão continuar indo ao inferno. Isso é muito forte. E agora Jesus vai falar de todo o coração. Amarás a Deus de todo o seu coração. E nós bem sabemos que o coração é o órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Se o coração ele parar de bombear sangue, já era. Não existe vida sem que o seu coração bombeie. E é disso que Jesus está falando. Sabe, a vida de vocês precisam pulsar por Jesus. O coração de vocês precisam bater por Deus. Ele precisa pulsar por Deus. Sabe, eu tive um filho esses dias. Meu filho, ele completou 3 meses, dia 27 agora. E esse é o sentimento que eu tenho. Esse é o sentimento que Jesus me ensinou através de um filho. E um dia eu vou contar o testemunho do meu filho. Sabe, todos os dias, quando eu levanto, eu me arrumo para o meu trabalho, e prestes a ir trabalhar, eu vou ao quarto, eu olho a minha esposa e o meu filho na cama, abraçados, e eu falo, cara, é por isso que eu vivo, é por eles que eu vivo, é para eles que eu me esforço. É por eles que eu saio todos os dias da minha casa às 7h poucas da manhã, para gastar as minhas forças, para trazer um mantimento para minha casa. É por eles. E é esse sentimento que Jesus quer de mim e de você. Um sentimento de um coração que pulsa por algo maior, por uma paixão maior, por uma força, um sentimento, uma razão maior. Um coração que pulsa por Deus. O coração de vocês precisam pulsar por mim, é isso que Deus está falando. O coração de vocês precisam bombear por mim. O sangue de vocês precisam correr, o meu sangue precisa correr nas suas veias. É disso que Jesus está falando. O apóstolo Paulo, em Atos 17, 22, ele fala muito claro isso, ele dá um exemplo muito claro disso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cara, não adianta nada dos 9 mandamentos sem que o primeiro seja a verdade no nosso coração. Esse primeiro mandamento precisa ser uma verdade enraizada no nosso coração. Isso precisa ser materializado na nossa razão, para que isso enraize no nosso coração e a gente viva por algo maior.
Cara, eu gastava muito tempo tentando entender por que aqueles discípulos, eles viviam o que viviam. Por que aqueles discípulos, eles faziam o que faziam. Mas quando eu entendi, sabe por quê? Porque aqueles caras, aqueles homens comuns como eu e você, eles viviam como se fosse o último dia de suas vidas. Eles viviam porque eles viviam por algo maior, o coração deles bombeava por algo maior. Por isso que todos eles foram martirizados por Jesus. Todos eles foram martirizados por Jesus. E quer saber de uma coisa? No último dia de suas vidas, eles não correram da morte, mas eles foram de encontro a ela, porque eles sabiam que na morte deles o Senhor seria glorificado. É por isso que a gente precisa viver, cara. É diante dessa verdade que o nosso coração precisa bater, ele precisa pulsar por isso. E agora a gente se depara com um dos maiores e mais apaixonantes diálogos que Jesus teve. João 21. E Jesus faz aquele questionamento a Pedro, aquelas famosas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe, quando Jesus ele faz essas perguntas para Pedro, ele não estava querendo ouvir uma resposta de sim ou não. Jesus estava querendo colocar Pedro em um lugar onde ele entendesse onde estava posicionado o seu coração, onde estava posicionado o seu amor diante de Jesus. E agora, para que a gente consiga entender esse diálogo, a gente precisa voltar um pouco. Jesus agora na última ceia com seus 12 discípulos, Jesus ceando com seus discípulos, ele faz uma afirmação que deixou todos os discípulos atônitos. Um de vocês irá me trair. Imagine que você está comendo na mesa com seu pai, e do nada o seu pai solta essa frase: um de vocês vão me trair. E foi isso que Jesus fez no momento de ceia, um momento de confraternização. Jesus vira para os seus discípulos e diz: um de vocês irá me trair. Só que enquanto todos os discípulos eles olhavam para dentro deles, eles se autoavaliavam e falavam: será que sou eu? O outro discípulo falava: será que sou eu? E um grande questionamento toma conta daquele lugar. Só que Pedro, ele olha para Jesus e fala: Jesus, de modo algum eu trairia. Muito pelo contrário, eu morreria por você, eu vou até o fim contigo. E todos conhecem a história. Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes ainda tu me negarás. E Pedro ainda olha para Jesus e Jesus: não, de modo algum eu não faria isso. E agora Jesus ele é preso. Pedro ele corta a orelha de Malco. Jesus ele restitui a orelha de Malco e ainda dá um sermão em Pedro. Jesus é levado ao sinédrio. E agora, quando questionado por uma das servas: você é discípulo dele? Você se parece com eles? Pedro por 3 vezes nega Jesus. Por 3 vezes Pedro nega a pessoa a qual ele dizia amar e morrer por ele. Pedro nega a pessoa a qual ele andara por 3 anos aprendendo. E um filme mostra que o momento que Pedro ele nega Jesus pela 3ª vez, o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. E Pedro desesperado, cara, ele sai, ele foge. E Pedro volta a fazer o que Jesus tinha tirado de fazer. Pedro ele era pescador e Jesus fala para ele: venha comigo que agora eu vou te fazer pescador de almas. Eu não quero mais que você pesque peixes, cara. Só que Pedro ele volta a pescar. E agora a gente se depara com esse diálogo. Pedro agora não tão confiante quanto antes. Pedro agora
talvez não tão orgulhoso de todo o seu amor quanto antes. Pedro envolto em um mar de tristeza, quem sabe em um momento depressivo. Ele se encontra de novo com Jesus. Aliás, Jesus o encontra, porque é Jesus que vai ao nosso encontro. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, tu me amas mais que esses? Tu me amas mais que os outros? E quando Jesus ele fala para Pedro se ele o amava mais que os outros, Jesus não estava criando ali uma certa disputa do amor, não. Só que Jesus ele estava colocando Pedro em um lugar ao qual ele precisava entender que estava, para que ele crescesse em maturidade. Porque outrora Pedro, ele dizia que amava Jesus, enquanto todos se diziam potencialmente, quando eles estavam se questionando se porventura era um deles que iria negar a Jesus, eles estavam se colocando no lugar que era possível que eu negasse a Jesus. Só que Pedro fez ao contrário. E agora Pedro ouve de Jesus: tu me amas mais que estes? E a palavra usada para isso é: Pedro, tu me agapau? Que é uma das vertentes do amor ágape, o amor fraternal, um amor sacrificial. E agora Pedro, ele responde para Jesus: Jesus, eu te filéu. E filéu é um amor de amigo, um amor de irmão, mas não um amor sacrificial, um amor puro ágape. E Pedro diz para Jesus: Jesus, eu te filéu. Jesus ele pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me ágapes? E é como se que Pedro dissesse para Jesus: Jesus, tu sabes que eu gosto apenas de você. E agora a gente vê Pedro se entristecendo, porque Pedro ele não se entristeceu com as 3 perguntas, ele se entristeceu com a terceira pergunta, porque Jesus ele rebaixa o amor ao amor de Pedro. Então ele diz: Pedro, tu me filéu? Tu me amas como irmão? E a resposta de Pedro é: Jesus, tu sabes de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo para Jesus é: Jesus, outrora eu dizia que morria e te amava, e você bem sabia que eu não faria isso. Outrora eu dizia que iria com você até o fim, e eu te neguei 3 vezes. Senhor, tu sabes o tamanho do meu amor por ti. E Jesus olha para Pedro e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui em Apocalipse 2. A carta à igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Cara, Jesus estava falando, Deus estava falando aqui de uma igreja de alta performance. Se você é líder, se você quer ser líder ou é pastor, você com toda certeza queria pastorear uma igreja desse nível, desse porte.
uma igreja que trabalhava por Jesus, que tinha um espírito de conhecimento de saber quem era e quem não era, uma igreja que perseverara e sofria por Jesus, e ainda assim Jesus fala para eles: porém tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Jesus está falando a mesma coisa que disse aquele fariseu, a mesma coisa que Jesus estava dizendo àquele mestre da lei. Jesus está dizendo agora: cara, de nada adianta sofrer por mim se você não me amar. Você pode fazer tudo por mim, se isso não for uma extensão do seu amor, isso de nada vale. Era isso que Jesus estava falando a essa igreja. Sabe, o fato de nós queimarmos mais em público do que no secreto não nos revela apaixonado, nos revela fariseu. Porque era isso que os fariseus faziam, cara. Eles queimavam em público, eles viviam as leis em público, mas não conheciam nada de Deus na sua intimidade. Eles não amavam Jesus, eles não amavam Deus de todo o coração, muito pelo contrário, eles negaram o próprio Messias. Jesus está falando aqui que lembre-se de onde caíste. Ele está falando de uma queda, e arrependa-se. Então, o fato de não cumprirmos o primeiro mandamento e o maior dos mandamentos, não é simplesmente uma crise de identidade, isso é pecado. Jesus está falando para que nós precisamos nos arrepender de não o amarmos sobre todas as coisas. Só que Jesus agora, Ele nos dá uma esperança. Quando Jesus faz esses questionamentos a Pedro, e agora Pedro ele se encontra no amor. Ele encontra qual o seu nível de amor por Deus, e Deus ainda assim diz: siga-me, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus ele fala o tipo de morte a qual Pedro teria, ele nos dá uma grande esperança de que mesmo que hoje o nosso amor seja pequeno, ele é poderoso e ele faz esse amor crescer. Nós vemos hoje, mas Jesus ele conhece o amanhã. E quando Jesus ele olha para Pedro e diz: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Todos nós sabemos que Pedro, ele morreu crucificado. E quando Jesus ele diz isso para Pedro, ele nos dá uma grande esperança, porque se o nosso amor hoje é pequeno, Jesus está falando agora: cara, o seu amor ele vai crescer por mim. Você só precisa entender onde está o seu nível de amor. Você precisa entender onde está o seu nível de conhecimento, de força, o seu nível de sentimento e do nível do seu coração por mim, para que você cresça em fé, para que você cresça em amor, para que você mergulhe nesse rio de amor, nesse rio de graça que eu tenho para você, e você irá entender que é por mim e para mim que você deve viver. E todos nós sabemos que Pedro, no momento da sua morte, ele olha para aquelas pessoas e diz: quer saber, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou merecedor de morrer como o meu mestre morreu. Uau! Eu quero que onde você estiver agora, você curve a sua cabeça, faça uma autoanálise agora, se avalie agora, olhe para dentro do seu coração e se encontre em Jesus agora. Olhe para dentro de você e veja qual nível de amor que você tem tido por Jesus. Será que o meu amor, Jesus, ele tem sido de todas as forças? Jesus, será que o meu amor por Ti, ele tem sido de todo entendimento? Senhor Jesus, será que o meu amor por Ti tem sido com toda a minha alma? Jesus, o meu amor por Ti tem sido de todo o coração. Ah, Senhor Jesus,
Senhor Jesus, nós queremos Te amar como o Senhor nos ama. Nós queremos viver um amor, meu Pai, ágape por Ti. Jesus, não nos deixe viver as nossas vidas sem lágrimas em nossos olhos. Senhor, não nos deixe viver as nossas vidas, meu Pai, sem que o Seu amor seja o mesmo amor que temos por Ti, Jesus. Sem que essa raiz de amor seja brotada nos nossos corações, Jesus. Nós queremos Te amar sobre todas as coisas. Nós queremos viver, Senhor, esse primeiro, meu Pai, maior mandamento à risca, Jesus. Nós queremos viver essa lei, Jesus, mas, Senhor, que isso se enraize em nossos corações, Jesus, que isso se externalize, meu Pai, em nossas ações. Mas, Jesus, nós queremos Te amar, Jesus. Não nos deixe viver sem Te amar, Jesus. Não deixe que a nossa vida passe sem que Te amemos, Jesus. Não nos deixes tocar em nada, Jesus, se não for por amor a Ti. Ah, Senhor Jesus, nos constranja, Jesus. O Teu Espírito Santo é o único que pode, meu Pai, nos constranger e nos levar, meu Pai, a um nível de amor como este. Jesus, nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos a Sua majestade santa. Jesus, nós amamos Te amar, Jesus. Jesus, nós queremos amar o secreto, Jesus. Nós queremos amar as sagradas escrituras, Jesus. Jesus, nós queremos Te amar sobre tudo e todas as coisas, Jesus. Que o primeiro pensamento ao acordar seja Ti. Que o último pensamento, meu Pai, prestes a dormir, seja Ti, Jesus. Tu és o nosso maior amor, Jesus. Tu és a esperança que nós temos em dias de angústia, Jesus. É por Ti que nós vivemos, é por Ti que nós queremos viver, Jesus. E é por Ti que nós um dia morreremos, se for preciso, Jesus. Mas, Senhor Jesus, nos dê esse coração, meu Pai, nos dê esse coração. Nós queremos Te amar, Jesus, sobre tudo, Jesus. Jesus, olha para dentro de mim, Pai. Me constranja, Jesus. Me constranja, Jesus. Me constranja, Jesus. Jesus, queima o meu coração, Jesus. Queima minha vida impura, Jesus. Se há algo de impuro em mim, meu Pai. Se há algo, meu Pai, que não Te agrada em mim, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, transforma isso, meu Pai. Faz tudo novo, Jesus. Faz tudo novo, Jesus. Faz tudo novo, de novo, Jesus. Ah, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, 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 meu primeiro e único amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, meu primeiro e único amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Você pode repetir isso? Meu primeiro e único amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Pai, por Ti vivemos, por Ti nos movemos, e é por Ti que existimos, Pai. Que essa verdade, meu Pai, não saia nunca dos nossos corações, Jesus. Que a nossa vida seja baseada, meu Pai, em um único e primeiro amor, Jesus.
Não deixe que esfriemos, Jesus. Não deixe que o nosso amor, meu Pai, fique morno de maneira nenhuma. Jesus, nós queremos continuar queimando, nós queremos viver as nossas vidas queimando, Jesus. Jesus, que as nossas sombras, meu Pai, assim como a sombra de Pedro, cure, Jesus. Que tenhamos ousadia, meu Pai, que tenhamos ousadia, meu Pai, para estender a mão sobre o leproso, e certamente, meu Pai, nada irá acontecer conosco, mas o leproso, ele será curado. Senhor Jesus, nos dê ousadia, meu Pai, para tocar essa geração. Senhor Jesus, nos dê ousadia, meu Pai, para tocar sobre esta nação. Senhor Jesus, nos dê ousadia, meu Pai, de chegar, meu Pai, sobre os ministros. Senhor Jesus, nos dê ousadia, meu Pai, para que um de nós, meu Pai, um dos teus filhos, meu Pai, chegue, meu Pai, ao plenário. Jesus, para que um dos seus filhos chegue no mais alto escalão de poder sobre esta nação, para que então o seu nome, meu Pai, seja glorificado sobre tudo e sobre todas as coisas, porque um dia, meu Pai, meu Pai, a sua verdade se cumprirá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Cristo, Senhor. Mas Jesus, nos ajude em amor, Jesus. Que essa palavra fique enraizada no seu coração. Que essa verdade seja enraizada em nossos corações. Que você medite nisso quando você colocar a sua cabeça no seu travesseiro hoje. Que você viva isso. Que você viva a raiz desse amor. Para que então a nossa geração seja queimada por um avivamento que irá surgir através de nós. Para a glória do Senhor. Amém.